escolhidos, né, um dos 3 centros de pesquisa escolhidos pela Embrapi. E tá? Uhum. Olá pessoal, sou Pedro Gomes, vamos começar mais uma live sobre Indústria 4.0. Dando sequência ao que foi apresentado na semana passada, tá? Onde falamos um pouco, uma parte introdutória sobre o que é a Indústria 4.0. Olá pessoal, parte de história, né? Pedro Passando Gomes. todo um Vamos esclarecimento começar mais aí uma live sobre e Indústria 4.0. outros detalhes. Né? Então hoje a gente Dando continua falando um ao pouco que de foi como construir o apresentado Brasil na 4.0, semana tá? passada, tá? Onde falamos Dividindo um pouco sobre os uma parte tópicos, assim como introdutória fizemos sobre o que é a Indústria na live 4.0, passada. Então, parte de alguns história, desafios né, para Pedro que a gente Gomes? possa criar um Brasil Vamos digital, começar mais uma né? live Entre estratégias sobre digitais, os outros custos detalhes. dos Né? Então a insumos gente continua e falando um gastos pouco de com como novas apresentar o Brasil tecnologias, tá? 4.0. Isso é uma oportunidade que a gente Tá? tem Onde para pegar essas tópicos informações, entender um fizemos pouco e saber para onde live seguir. passada. A lei do Então, bem, alguns que é uma desafios, lei né, que incentiva o criar um Brasil digital, investimento em pesquisa e desenvolvimento. estratégias E alguns detalhes aí sobre uma pessoa bem influente aí no Global Innovation Index, Isso é uma tá? oportunidade que a gente tem. Espera só um pouquinho. Pegar essas informações, entender um pouco e Só saber corrigir aqui. Então, continuando, tem que ter o suporte técnico aqui, né? Senão a gente não consegue. Falando um pouco, algum destaque, tem um destaque bacana de um conteúdo sobre inovação e tecnologia no Brasil. E apresentar também uma parceria de sucesso aí que existe no Brasil, tá? Então vamos lá. O primeiro gráfico, a primeira planilha que a gente mostra é uma questão de uma oportunidade, de um salto para o futuro, que a gente destaca aqui, dando ênfase maior em questão de inovação. Então, em relação a estratégias digitais, a gente listou alguns países que estão à frente aí. A Alemanha, que a meta dela, né, é se tornar referência em fábrica inteligente, com manufatura integrada. O investimento dela em 2017 na casa de 100 bilhões de dólares, tá? A questão do Japão, ele já é um grande desenvolvedor de robôs, né, para de fato substituir a força de trabalho, que vem cada dia que passa encolhendo mais. Um destaque para o que ele investiu em 2017, na casa de 140 bilhões. A China, né, que é uma grande potência, investiu aí no ano de 2017 quase 280 bilhões de dólares. E a ideia deles é que eles consigam, até o ano 2025, alcançar o que os Estados Unidos, né, investem em inovação. Hoje, na casa de 533 bilhões. Os Estados Unidos se mantêm aí na liderança e essa é a meta deles para os próximos anos, tá? É claro que aqui é uma visão a longo prazo, então a China, o plano dela é 2025, 2049, não é algo que se constrói da noite para o dia, mas deve ter uma meta e seguir ela para conseguir alcançar. E o Brasil,
Por mais que pareça pequeno, é um valor assim que estamos indo bem, mas de fato precisa ter um investimento maior nessa questão de inovação. Então a meta é levar a fatia da indústria acima da geração 3, que hoje ocupa de 24% a 61% no total até 2027. Então é trazer as indústrias que estão naquela divisão que a gente fez na aula passada de geração 1, geração 2, geração 3, geração 4, trazer acima da geração 3. Então, pelo menos 61% das empresas do país, tá? Alguns detalhes em relação aos custos dos insumos, o caso de sequenciamento de genomas. Então, no ano de 2001 custava aí $100.000. 17 anos depois, hoje custa $1.000. Então, é algo que a gente vê que o custo desses insumos, da matéria-prima, tem caído ao longo dos anos, conforme o avanço das tecnologias, né? Mais detalhes sobre alguns insumos, né? O custo médio de sensores para a internet das coisas. Então, nesse intervalo aí de 2004 a 2020, entrando parte de projeções, o que em 2004 custava na casa de 1,30, né? Hoje já está a projeção para 2020 é 38 centavos aí o custo de sensores para a internet das coisas, que tem crescido muito, né? Então hoje os sensores para a internet das coisas aplica-se em vários equipamentos, a gente usa muito. Então por isso essa queda tão significante. Evolução dos custos de baterias lítio-íon. Então é uma bateria melhor do que as outras que utilizávamos no passado. Então o custo caindo muito, o que lá em 2010, um intervalo bem pequeno de 7 anos, custava 1.000. Hoje já está na casa de 209. Isso é um custo dólar por quilowatt-hora, tá? Mais um detalhe, a questão de quanto que os setores então têm investido em novas tecnologias, tá? Então os dispêndios mundiais em robótica. Aqui eles separam por setores uma projeção, dados históricos e projeção para os anos de 2020 e 2025. Então, lá atrás a indústria investia muito pouco, 3,9 bilhões. A projeção para 2025 já chega aí quase na casa de 25 bilhões. Outro detalhe bem importante é a parte militar, principalmente os Estados Unidos, alguns países aí mais desenvolvidos na parte militar, desenvolvimento pessoal e também na parte de comércio, tá? Então as projeções, percebe-se que aí o próprio comercial vai de 0 até 17 bilhões. Então a robótica é uma parte muito importante a ser levada em consideração quando a gente pensa em investimentos em tecnologia, tá? Mais algumas informações, como os sistemas, o que é investido aí com sistemas de inteligência artificial e cognitivos. E nesse investimento inclui-se hardware, software e serviços, tá? Esse intervalo que eles colocam entre 2015 e 2020 em bilhões de dólares, o que antes era 8 bilhões, já tem projeções aí nesse ano, no ano que passou, 20 bilhões de dólares, e o valor aí provavelmente chega aos 46 bilhões até o próximo ano. Então são números bem significativos dessa evolução. Tamanho dos mercados de Big Data, tá? Com base em valores de vendas. Big Data, a gente sabe esse volume enorme de dados que a internet das coisas e essas novas tecnologias têm produzido. Então, o quanto que esse mercado é promissor e quanto que ele tem a crescer. Então, de 2017, 34 bilhões, o valor que pode chegar a 2026, 92 bilhões. Então é um mercado que está tendo grandes investimentos, diversas empresas desenvolvendo produtos de alta tecnologia. Então é um mercado bastante promissor aí também, tá? Mais detalhes aí, a parte de manufatura aditiva, tá? Para quem não conhece, quando a gente fala em impressão 3D, tá? É a mesma coisa que manufatura aditiva, tá? É um mercado que tem crescido muito, tem ganho bastante, bastante espaço aí no mundo de uma forma geral, não só no Brasil, em outros países também.
Então, de 2014 era na casa de 6 bilhões, previsão para 2020 é de 21 bilhões, tá? A parte de nanotecnologia também tem uma evolução muito grande, chegando aí até 76 bilhões em 2020, tá? Esse é um dado interessante, é um gráfico que ele fala sobre a densidade robótica. Então, ele basicamente coloca o número de robôs industriais para cada 10 mil funcionários numa indústria de transformação. Essa é uma informação de 2015, tá? Ele mostra na liderança ali a Coreia, que tem 531 robôs para cada 10 mil funcionários. Então ele mostra mais ou menos o quanto que a indústria de transformação está investindo para robotizar ou automatizar essa parte de produção mais de serviços repetitivos e quanto está investindo nessa parte de equipamentos, de tecnologia de ponta, né? O Brasil tem um número aí de 11 para cada 10 mil funcionários. Então, a China tem um número pequeno, mas levando em consideração a população, então isso que basicamente ajusta esse cálculo para ela um pouco para baixo aí, né? Então, mas países na ponta ali na liderança, como Singapura, Japão também, que está bem forte no desenvolvimento de robôs. Então, um dado relevante aí em 2015, a China comprou 27,5% dos 240 mil robôs industriais vendidos no mundo. Ou seja, os caras estão engolindo tudo. Os caras estão investindo tudo, trazendo cada vez mais tecnologia para a fábrica e para o país deles, né? Então, cerca de 70% dos robôs industriais estão no setor automotivo, que é um dos setores que mais tem investido na questão da indústria 4.0, tá? Passando para a parte do que a lei do bem, tá? Então, essa é uma lei, a lei 11.196 de 2005, que passou a ser conhecida como lei do bem. Ela cria concessões e incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizam pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, tá? Então, sabe-se, né, que o crescimento dos países passa pelo investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Inovação agora está ganhando mais força nessa questão junto à pesquisa e desenvolvimento. Então, países mais inovadores como Coreia do Sul mostram como é importante o investimento em inovação. Então, o governo federal, através do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ele utiliza esse mecanismo com o objetivo, claro, de incentivar investimentos de inovação. Esse incentivo é justamente para que o setor privado invista cada vez mais em inovação em tecnologias, tá? Porque a ideia é o que a gente vai mostrar mais adiante, tentar entender quais são a participação de cada setor, então setor público e setor privado, tá? Isso a gente vai mostrar num gráfico mais à frente. Então, a ideia também é fazer uma aproximação entre as empresas e universidades no desenvolvimento de pesquisas aí, né? Aumentar, potencializar esse número, tá? E só um breve esclarecimento aí, né? Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. Então, assim como a gente falou lá, o desafio é tornar a empresa mais competitiva, reduzir os desperdícios, né, os retrabalhos e melhorar a qualidade dos produtos e, claro, dos resultados da empresa, tá? Então, só uma divisão aqui, o que eles consideram como inovação, tá? Inovação tecnológica de produto, né? A inovação tecnológica de produto que possui duas formas, tecnologicamente novo e algo tecnologicamente aprimorado. Então, algo que já existe, aprimorar alguma tecnologia, adequando ao mercado ou própria cultura regional, enfim. Inovação tecnológica de processo, tá? Que é algo que mais para frente a gente vai falar uma questão de melhoria de processo dentro das empresas. Então, o conceito de inovação de processo pode ser caracterizado como o desenvolvimento de um processo novo ou significativamente aprimorado, né?
desenvolver novos processos ou melhoria dos seus processos já existentes. Inovação tecnológica de serviços, que a indústria, então, basicamente, a indústria ela deu passos largos aí na inovação e no desenvolvimento. Os serviços, o setor de serviços ainda caminha um pouco lento ainda, diferente do que é a indústria, tá? Um dos principais conceitos inerentes à inovação no setor de serviços é a caracterização de comportamento de determinado grupo de usuários, tá? Um destaque bacana que tem na revista uma publicação do senhor Sumitra Dutta, né? Que ele é um dos responsáveis pelo Global Innovation Index. Ele é professor da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Então, alguns destaques que ele colocou: a imagem do Brasil ainda é pouco associada à inovação. Porém, ele mostra que o Brasil, de fato, é muito forte na agricultura. Então, temos casos da Embrapa aí que desenvolveu muito a nossa agricultura. Hoje somos um país muito rico nesse setor. E, de fato, ele é um país enorme e repleto de oportunidades, tá? Então, a gente fez apenas um resumo do que ele falou na entrevista dele para a revista, que é uma entrevista bem bacana. É uma pessoa muito influente nessa questão de inovação e nesse setor de indústria 4.0 no mundo de uma forma geral. Só uma chamada que ele colocou falta um pouco de ambição ao Brasil, tá? Basicamente, um resumo do que foi o que um país precisa para estar na fronteira da quarta revolução industrial. Então, ele destaca que isso é um tema bastante recente, até para economias avançadas, e pontua também que ninguém hoje está 100% digital ou 100% 4.0. Alguns países estão mais avançados, outros países estão um pouco mais atrasados, tá? O que ele basicamente ele separa em 4 detalhes aqui, 4 pontos que caracteriza o que o país precisa para atingir essa fronteira do 4.0. Ter empresas com tecnologia de ponta em nível global, como Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Alibaba, entre outras diversas que existem no mundo afora, né? A gente precisa ter empresas de tecnologia de ponta, ter investimentos em tecnologia e lançar tecnologia de ponta para o mundo, tá? Organizações dispostas a adotar as soluções de empresas inovadoras. Então, é preciso ter essas empresas, essas organizações, mas também estar disposto a investir em ideias inovadoras, em empresas inovadoras, tá? E claro também a questão do talento humano, educação adequada às vocações locais. O talento humano é uma das coisas que a gente mais pontua, mais destaca aí que quando se fala em inovação, quando se fala em inovar dentro de uma empresa ou dentro de um país, não é só tecnologia de ponta. É preciso ter as tecnologias que existem, mas é preciso também capacitar as pessoas para que elas consigam usar essas tecnologias. E o quarto ponto, tão importante quanto os outros, é ter uma estratégia nacional para a inovação. Então, é preciso que venha da parte do governo para a empresa privada e seja algo nacional, tá? Que seja o próprio governo incentivar essa inovação e o setor privado também, tá? Como criar uma estratégia dessas? Então, a inovação precisa estar na preocupação das lideranças políticas. Então, exemplos aí como na França, Emmanuel Macron lidera os estudos de inteligência artificial. A França hoje ele está bem forte nisso, querendo investir nessa parte para ser de fato um líder em inteligência artificial. Nos Emirados Árabes, então, eles colocaram um jovem para liderar um ministério sobre inovação, então existe um ministério sobre isso. A China, o Partido Comunista, fizeram ecossistemas para aperfeiçoar tecnologias de outros países. Então hoje eles não são só uma mão de obra, como a gente falou já, eles não são só uma mão de obra barata, eles de fato querem se tornar referência, querem se tornar uma potência global e estão cada vez mais aperfeiçoando tecnologias e lançando tecnologias, tá? Estados Unidos, na parte de defesa, né? Agências militares, internet, pesquisas em genoma, então é preciso criar esse tipo de estratégia. Então, se o governo não investir em inovação, ela não acontece.
Então, esse pontapé, esse incentivo precisa vir principalmente da parte política, tá? Aqui um pouco mais de informação de um outro relatório que existe, desenvolvido pelo pessoal da FGV, de um dos professores que eu tenho nessa parte de inovação e tecnologia do Brasil. Então é um artigo bem bacana que pontua vários detalhes em relação a políticas públicas, tá? Então ele coloca que o Brasil precisa acelerar essa parte de desenvolvimento tecnológico e, de fato, aumentar a taxa de inovação para agregar valor à produção nacional. Então, o país paga um preço alto por esse atraso tecnológico e ele destaca que as exportações cada vez se deterioram. Então, a ideia é se tornar um exportador de produtos com alto valor agregado e não um baixo valor agregado. E o setor público ele não consegue atender satisfatoriamente ao que lhe é demandado. Então, é preciso ter uma maior eficácia e um custo menor, né? O setor de serviços e genericamente o baixo valor agregado, tá? Um dos destaques que ele coloca, que também a parte positiva, não só ver o que precisa melhorar, mas sim destacar pontos positivos, que o Brasil tem muita coisa positiva, é onde houve a introdução de inovações relevantes. Então existem histórias de grande sucesso. A pesquisa agrícola da Embrapa, como a gente falou anteriormente, o desenvolvimento da exploração de petróleo em águas profundas. Então a Petrobras, ao longo dos últimos 30, 40 anos, se tornou uma grande potência nisso, tá? Liderança tecnológica e comercial em nível internacional, da indústria de florestas de celulose. Então hoje temos empresas que são referência no mundo no setor de papel e celulose, tá? Empresas como a Embraer e a Vale são motivos de inspiração, por mais que a gente tenha tido um problema aí com a Vale recentemente, mas elas desenvolveram a difusão de tecnologias, né, que tiveram impactos muito grandes. A Embraer hoje, todos conhecem, é uma das maiores empresas do mundo em questão de aviões, né, é uma das maiores referências, né. E o aumento do ritmo de inovação tecnológica é uma das principais condições para o Brasil acelerar o seu crescimento econômico, tá? O investimento governamental precisa aumentar a sua eficácia. O investimento privado é pequeno, estando muito circunscrito às grandes empresas, sobretudo multinacionais. Então aí alguns destaques dentro da pesquisa que foi feita, mostrando assim os dispêndios que são feitos em pesquisa e desenvolvimento, levando em relação ao produto interno bruto do país, no intervalo entre 2000 e 2015. Então a gente vê lá na liderança a Coreia do Sul, é um dos países que mais investe em pesquisa de desenvolvimento, acima aí dos 4% do PIB, tá? O Brasil está ali na casa, um pouco acima de 1%, hoje está na casa de 1,33% do PIB. Então precisa ter um investimento maior nisso. Quanto mais investir na parte de pesquisa e desenvolvimento, melhor vai ser o retorno aí. Então países aí como o Japão, Estados Unidos, a China também, então são países que investem valores maiores aí, né? Outro destaque aqui também é a questão de como é dividido ou qual é a fonte do financiamento na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim como vemos o Brasil hoje aqui, a maior parte vindo do setor público, a China no passado já teve isso e hoje ela conseguiu reverter. No passado, hoje não, de um tempo para cá ela conseguiu reverter. No passado, a situação era inversa. Então, a maior parte do investimento via do setor público e a menor parte do setor privado. Então, é bacana a gente entender que, seguindo exemplos de outros países como Alemanha, Canadá, Japão, Coreia do Sul, é preciso que o governo consiga a parte do investimento em pesquisa e desenvolvimento vinda da indústria privada e não vinda da parte dele, tá? É preciso ter esse envolvimento e fazer com que esse investimento venha do setor privado.
Um destaque aqui bacana é uma comparação entre o Brasil e a Coreia do Sul, nesse intervalo, mostrando quais são os setores que estão que mais colocam investimentos. Então, o Brasil hoje, a maior parte do investimento dele está no setor acadêmico, né? Então, nas instituições de ensino superior, junto a pesquisas não orientada. Isso dá uma somatória de quase 70% do investimento. O que está melhor distribuído, a gente percebe aqui na Coreia do Sul. E onde é o maior investimento é na parte de desenvolvimento tecnológico e industrial. O que a gente entende aqui não é que investir em ciência não é positivo. É positivo. Só que é preciso também investir em tecnologia, em prática, em aplicabilidade. Então é preciso investir onde de fato vai ter um maior retorno no dia a dia e para as empresas, no setor privado ali, tá? Então, alguns detalhes aí também, a parte de defesa, energia, que é uma parte bem importante, assim como a gente destacou na última live, que a redução de energia é uma parte bem impactante aí nos investimentos da indústria 4.0, tá? Aquele mapa estratégico aí da CNI, de 2018 a 2022, ele basicamente só colocou algumas questões de gargalos e oportunidades para o futuro, tanto para o setor público, né, políticas governamentais e regulamentação, como ações nas empresas, tá? Então, um destaque para o gargalo é a questão das melhorias das estradas, de fato, onde circula ou por onde flui o que é produzido no país, né, e o que é distribuído de uma forma geral. E a elevação, claro, da qualidade e cobertura da educação básica. Então, é preciso que esse gargalo seja bem trabalhado, isso daí, porque a educação básica é algo bem importante. E a oportunidade aí que ele destaca investimento em banda larga para atender as demandas de internet da indústria 4.0. Como falado já anteriormente, conectividade e internet é o carro-chefe da indústria 4.0. Tá? Oferta de cursos e profissionais qualificados para atuar na manufatura avançada. Então, precisamos de pessoas capacitadas, não só de equipamentos, mas sim de pessoas que saibam utilizar as tecnologias que existem. E a parte do setor privado, aí, o aprimoramento de processos produtivos, tá? A capacitação continuada dos trabalhadores nas empresas. Então, é preciso ter uma capacitação contínua. Então, faz um investimento na educação, no desenvolvimento, porém isso não deve ser algo feito uma única vez, assim, contínuo, tá? Sempre ter esse desenvolvimento. E investimento em pesquisa e desenvolvimento, que é uma oportunidade para o futuro, desenvolvimento de novos modelos de negócio. Então, modelos de negócios é algo bem impactante e que as empresas têm aí como oportunidade para o futuro. Um destaque aqui que eles colocam que a indústria 4.0 é a oportunidade para a indústria brasileira se tornar cada vez mais produtiva. Tá? Por final, só dando um destaque de uma parceria de sucesso, depois a gente vai falar mais para frente aí sobre a Embrapi, vai dar alguns destaques depois aí também. É uma questão de que a Embrapi ela foi inspirada na Fraunhofer, que une centros de pesquisas. A função da Embrapi é unir centros de pesquisas e empresas do setor privado, né, em busca de prática na ciência brasileira. Então, unir as empresas junto com os setores de pesquisa. Isso é uma iniciativa que tem dado muito certo. Um dos destaques que a gente pontua aqui é que o Senai Cimatec, tá? Ele foi escolhido como um dos 3 centros de pesquisa da Embrapi, tá? E ele é apoiado pela Embrapi. E ele tem vários cases aí de sucesso aí junto às empresas do setor privado, tá? Um destaque aqui do gerente de inovação da Cimatec é que a missão deles é adequar os nossos clientes ao que existe mais avançado na quarta revolução industrial. Então, de fato, tem essa parceria que existe. A Embrapi é uma empresa que, de fato, investe em pesquisa e inovação industrial e está à frente aí desse projeto aí no Brasil. Apenas pontuando alguns destaques aqui deles,
um projeto que existe aí, que foi desenvolvido com a parceria da Shell, entre outras empresas aí, para a parte de exploração de petróleo, tá? Ele é um veículo autônomo e ele faz inspeções visuais em 3D lá no campo de exploração. Então, é algo bem bacana, é um projeto bem legal, que tem aí, foi desenvolvido entre o Senai, a Cimatec aí, e a Embrapi, tá? Então é um case muito legal, depois se quiser a gente vai disponibilizar aí alguns links aí para acompanhar esses cases de sucesso. E também outros dois casos bem importantes, foi um caso da Vale, onde algumas minas da Vale perdiam até 30% da produção por paralisações dos caminhões. Então, eles dirigindo caminhões em condições adversas. Esse é um outro destaque, um projeto que foi desenvolvido em parceria da Embrapi com o Senai e Cimatec. Uma iniciativa bem legal. E, claro, a realidade virtual que a Embraer utilizou para o desenvolvimento de aviões. Então, isso é algo que está bem avançado na Embraer e no setor aí da aeronáutica. É uma coisa bem bacana e é uma parceria de sucesso, então tem dado muito certo.